Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos os espectadores da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, das casas do 32º Conselho Espírita de Unificação e do YouTube. Vamos estudar mais um capítulo do livro Calma, de autoria de Emmanuel, o capítulo 12, Podando Irritações. Eu sou Alessandro Laranjeiras. Vem comigo fazer mais esse estudo. Emmanuel nos diz: se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te, e se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, podes claramente erradicá-la atendendo à própria renovação. Inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Medita raciocinadamente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades, por enquanto imperfeitas, tanto quanto as nossas. Se algum traço de amargura se te fixa no coração relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus ensinamentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Pondera que se os outros erram, também nós erramos. Basta às vezes na condição de espíritos ainda ligados às múltiplas faixas de evolução terrestre. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que acaso te falharem a confiança. Reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém, para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou, sem estragar-lhes os valores ainda verdes. Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram e entrega-te à reconstrução da própria paz em bases de serviço e discernimento. Não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem e que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Emmanuel, do livro Calma, capítulo 12, intitulado Podando Irritações. Bom, para a gente poder começar a refletir um pouquinho sobre essa mensagem de Emmanuel, linda mensagem, e com vários elementos interessantes para a gente poder refletir, eu paro para pensar no título da mensagem do capítulo, né, Podando Irritações. E aí a primeira imagem que me vem à mente é de um trator, de uma máquina enorme, passando por cima da vegetação e estraçalhando tudo, esmigalhando essas folhagens e arremessando os detritos, os restos desse triturar. Né? Nós podemos ver nessa imagem que o trator passa por cima de uma folhagem verdejante. Não quer dizer que essa folhagem esteja toda íntegra, ela pode estar sofrendo com alguma praga e por essa razão o trator está passando por cima, ela pode estar enferma, essa planta, essa árvore pode estar enferma e por essa razão o trator está passando por cima dela. E na traseira do trator nós vemos uma nuvem de detritos, dessas folhagens estraçalhadas. Então tem violência, tem poderio, tem um movimento inevitável. Essa é a primeira imagem que me vem à mente quando eu paro para pensar no título Podando Irritações. Né? Dado que irritação é algo que é muitas vezes explosivo, né? Uma emoção que nos acomete muitas vezes explosiva. Mas é interessante a gente observar que, na verdade, podar irritações não tem a ver com agressividade, não tem a ver com um movimento único, passou e acabou e tudo que estava pela frente foi esmigalhado. Não, podar irritações, na verdade, é um trabalho refinado.
É um trabalho de aparar as arestas com tranquilidade, com serenidade. Não é ao som de um motor ensurdecedor de um trator devastando a folhagem pela sua frente. Não, muitas vezes é um jardim, né, sob a copa de árvores, então com uma sombra caridosa, às vezes com uma música silenciosa como pano de fundo, apenas ali para poder criar um clima de harmonização, e o jardineiro, a jardineira, só parando as arestas, né, com uma tesoura de jardim, cortando um pouquinho aqui, cortando um pouquinho ali, arredondando, né, arrematando. Então, podar irritações, apesar de a irritação muitas vezes ser explosiva, né, ser uma emoção explosiva que nos acomete, devasta muitas vezes e nos exaure, depois que passa a gente se sente exaurido. Na verdade, podar irritações não tem a ver com um trabalho bruto, mas com um trabalho refinado, delicado, silencioso, lento, reflexivo, né? O jardineiro, a jardineira, ele escolhe onde podar para que a folha ou a planta ou a árvore ganhe força, né? Para crescer em determinada direção, né? Então, podar irritações tem muito a ver com isso, com um trabalho refinado, com paciência, com atenção, com carinho, com delicadeza. Então, a gente, para poder refletir sobre isso, né, a gente, sobre essa mensagem de Emmanuel, esse capítulo de Emmanuel, a gente pega então ó, os termos que gravitam em torno da palavra irritação. Né? A gente pode perceber que são degraus que levam à irritação e que passam além da irritação. Nós temos o nervosismo, né? O nervosismo é aquela emoção que você fica batendo as pernas, que você fica batendo as mãos, que você rói unhas, que você fuça unhas, né? Esse é o nervosismo. É aquela tensão que vem sobre você, que você extravasa, muitas vezes em um movimento do corpo, um tique nervoso, tá? Isso é o nervosismo. Já o estresse, ele é um nervosismo mais crônico, né? Ele acontece muitas vezes com uma mudança do ambiente em que a pessoa se encontra, e essa mudança no ambiente dispara, né, uma onda de pressão sobre a pessoa, e ela age com nervosismo, ou ela avança um passo à frente nessa emoção, chegando à irritação. Nós temos também a raiva, né? A raiva já é aquele movimento explosivo, você já está chegando no seu limite, está a ponto de explodir. Essa seria a raiva, né? Já a cólera, ela é diferente, ela já é explosiva. Você já passou pelo estresse ou pelo nervosismo, chegou à irritação, a irritação levou à raiva, e aí a raiva, ela transborda, ela vai transbordar então na forma de cólera. Você vai ser agressivo, você vai ser ríspido no seu falar, você vai ser bruto nos seus gestos. Essa é a cólera. E por fim nós temos a revolta. A revolta pode estar ligada com a cólera ou não, né? A revolta, ela pode ser, por exemplo, um estado em que você não consegue se resignar. É a vontade do Senhor sobre a sua vida, e você não consegue aceitar aquilo, você não consegue compreender aquilo, você não consegue ressignificar aquilo. Então, não necessariamente você vai explodir, não necessariamente você vai ser ríspido, mas você vai se sentir revoltado, você vai se sentir abandonado, você vai se sentir esquecido, você vai se sentir excluído, rejeitado. E aí sim, você vai se fechar,
você vai ser mais seco nas suas palavras, você vai ser mais limitado nas suas palavras, né? Vai ter menos disposição para lutar. Então, essa é a revolta. E todas essas emoções, eles são degraus, eles são níveis que gravitam em torno da irritação. Então, é sobre isso, sobre essas emoções, é que nós estamos estudando hoje a partir dos ensinos de Emmanuel. É, então, com esse conceito, né, entendendo esse ponto, vamos partir então para um recorte da mensagem de Emmanuel para a gente poder compreender ela melhor. Emmanuel nos diz: se ainda trazes porventura o hábito de encolerizar-te, e se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, podes claramente erradicá-la atendendo à própria renovação. Então, Emmanuel nos diz nesse trecho, né, que se você já se conscientiza de que a irritação ela não é positiva, que ela te traz prejuízos, que ela te faz mal, né, e que você precisa lidar com isso de alguma forma, a irritação está sobre você, está dentro de você, está perpassando você. Não é quem está fora que vai poder te ajudar. Quem está fora, às vezes, pode te orientar, pode te mostrar um caminho, mas quem tem que trilhar esse caminho é você. Então, quando você percebe isso, quando você se conscientiza disso, você pode buscar erradicar esse sentimento de dentro de você, retirar esse sentimento negativo de você. E com isso você poder crescer, aprender, se autoconhecer, saber os seus limites, a hora que você precisa dar um passo atrás, a hora que você precisa parar e respirar, né? E aí, para a gente poder refletir um pouco mais sobre esse trecho de Emmanuel, né, como é que uma irritação nós podemos controlá-la e erradicá-la? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode recorrer lá ao Livro dos Espíritos, na questão 909, quando Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os benfeitores respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. É, é difícil. Eu agora me sinto pequenininho, né? Bom, irritação não é um sentimento fácil de reconhecer, não é um sentimento fácil de controlar. É preciso muito exercício para você reconhecer isso. E aí os benfeitores vêm e nos dizem que frequentemente se consegue fazendo esforços muito insignificantes, então agora eu fiquei envergonhado por mim mesmo. Eu fiquei envergonhado por mim mesmo. Mas aí a gente avança na questão 911 ainda do Livro dos Espíritos. Kardec busca compreender melhor essa relação. E ele pergunta: não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E os benfeitores respondem: há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Agora fica um pouco mais fácil a gente compreender, né? O homem se deleita pelas suas más inclinações em consequência da sua inferioridade. Se ele não tem compreensão do mal que isso lhe traz, se ele precisa vivenciar esse mal, esse prejuízo que advém do acúmulo das irritações ou de outros sentimentos, de outros vícios, como diz aqui, de outras paixões, e a partir desse conhecimento desses prejuízos, ele compreende que precisa mudar, que precisa controlar, que precisa ser uma nova pessoa, né? Se ele não tem esse conhecimento, essa compreensão, ele não pode antever os prejuízos.
Ele não pode considerar os prejuízos. Então, agora eu já fico um pouco mais calmo, né? Eu sei que é preciso, muitas vezes, pouquíssimos esforços para você vencer essa limitação. Mas para isso você precisa de esclarecimento. E se a gente não tem esclarecimento, aí eu estou aqui no caminhar, né? Estou caminhando nesse sentido. Se eu não tenho compreensão, né? Ou se eu ainda simpatizo com determinadas energias, fica mais difícil abandoná-las ou controlá-las, muitas vezes, né? E então aí os benfeitores complementam, né? Compreende a sua natureza aquele que as procura reprimir. Então, conhecedor da sua natureza, é, sua, é, sua, seu destino para a angelitude e os malefícios que advêm de você abrigar esses sentimentos dentro do coração, né? Compreendendo a sua natureza, ele procura reprimi-la, ele luta para vencer essas limitações. E aí vem a pergunta, então, né? Tá, então agora eu compreendo que eu preciso me autoconhecer, eu preciso trabalhar essas limitações para controlar as irritações e todos os malefícios que advêm dela. Mas como eu faço isso? É a primeira pergunta que vem, né? Como que eu posso fazer isso? E o próprio Emmanuel, na mensagem dele, Podando Irritações, ele dá as dicas. Ele divide essas dicas em dois momentos, ele dá duas orientações. A primeira delas ele diz, né? Inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Então começa o dia em agradecimento. Né? Agradecimento pelos olhos que abrem, pelas pernas que se movem, pelo seu equilíbrio, pelo ar que você respira, pela saúde que muitas vezes você agasalha no seu coração, pela cama que te abrigou durante a noite. Né? Inicia as suas atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Medita racionalmente sobre a certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo, na medida do entendimento que já possuis. Então, você está no lugar certo, na hora certa para dar esse passo, né? Os próximos passos cabe ao futuro, cabe ao conhecimento que você for acumulando até chegar lá, até chegar aquele momento de dar aquele passo. Mas agora, nesse momento, eu só posso dar esse passo. Então eu estou no lugar certo, na hora certa, no ambiente certo, na família certa, para fazer apenas esse movimento que eu preciso fazer agora. E Emmanuel então dá a segunda orientação, né? Pensa nos companheiros que te induzem ao azedume como irmãos nossos com qualidades, por enquanto imperfeitas, tanto quanto as nossas. Desculpa alguém que te causou amargura, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Pondera que se os outros erram, também nós erramos. Não lastimes fracassos e dificuldades que já passaram e entrega-te à reconstrução da própria paz em base de serviço e discernimento. Não nos esqueçamos de que nas mais complicadas circunstâncias a vida nos requisita a prática do bem e que por isso mesmo a cada um de nós sempre é tempo para cada um de nós sempre é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Então, as orientações de Emmanuel: inicia, medita, pensa, desculpa, pondera, não lastimes, entrega. Sempre é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Então, aquele que nos fere, que nos desperta irritações, ou aquela circunstância que nos fere, que nos desperta irritações, essa irritação ela não está fora. O foco da irritação, o gatilho da irritação não está fora de nós, está dentro de nós. Cabe olhar para dentro e saber o que
o que incomoda, onde que incomoda, por que incomoda e o que eu posso fazer para lidar com isso, né? Se eu não sei nem por onde começar, o caminho é orar. Se ligar Papai do Céu sempre vai dar o caminho, sempre vai dar a orientação. Então, para a gente poder fechar isso daí, né, com chave de ouro, nós temos uma mensagem de André Luiz do livro Agenda Cristã, que ele nos ensina a reconhecer a inutilidade da irritação. É bem interessante. Olha o que diz André Luiz. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre bons e maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. André Luiz, do livro Agenda Cristã, capítulo 38, intitulado Não Estrague o Seu Dia. Muito obrigado, gente, por vocês nos acompanharem nesse estudo de hoje e nos encontramos numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus.